Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem diante dessa nossa situação. E hoje, então, nós vamos tratar de mais uma aula para a turma de História da Arquitetura 2. O que nós vamos ver hoje é a introdução do concreto armado no mundo da arquitetura, vamos dizer assim. Para quem não conhece, e é natural que não conheça ainda, o concreto ele é um material produzido pela mistura de areia, cimento e brita. A brita aí, no caso, é a pedra, aquela pedra que a gente está acostumado a ver nas obras. Então, cimento, areia e brita, você cria uma espécie de uma farofa. Adicionado a esses agregados, como a gente chama, cimento, areia e brita, a gente coloca então água para que aquela mistura, que lembra uma farofa, se transforme então numa pasta. A grande virtude do concreto, e aí eu estou falando por enquanto só do concreto, o armado, a parte da armação da ferragem ainda não estou entrando no mérito, mas a grande virtude do concreto é que ele é muito resistente à compressão. Quando a gente comprime um bloco de concreto, para ele rachar, a gente comprimindo, para ele fissurar, como a gente diz, nós vamos ter que fazer uma força estúpida até que ele chegue ao ponto da fissura. Mas se nós pegarmos o mesmo bloco de concreto e nós tracionarmos com uma força muito, muito menor, ele vai se rachar, ele vai se quebrar, ele vai fissurar. Então, a gente diz que o concreto ele é muito bom à compressão, mas é muito ruim à tração. Por conta dessa dificuldade do concreto em relação à tração, com o passar do tempo, algumas pessoas foram introduzindo nessa massa limalhas de ferro, restos de ferro, de ferragem. Isso vai se dar inicialmente na Inglaterra, lá pelo século XVIII, na construção de um farol para orientar os navios. Depois, outras experiências, em outras obras, essa limalha de ferro também será aplicada. Mas é na França que o concreto armado vai tomar efetivamente uma aceleração. No final do século XIX, um francês chamado François Coynet, ele vai reforçar o concreto com uma tela metálica, criando então essa malha e fazendo com que um concreto ficasse mais resistente. Mais tarde, um outro francês chamado Joseph Monnier, e esse era um paisagista, ele vai criar também uma maneira de fazer com que os pratinhos que ele colocava por debaixo dos vasos, que esse pratinho ele ganhasse maior resistência para que o ato de se colocar o vaso em cima do prato não quebrasse o prato. E ele vai patentear esse processo da execução do concreto armado, e essa patente, esse método vai ganhar o nome dele, que se passou a se chamar método Monnier. Mais tarde, um outro francês chamado Freycinet vai desenvolver o concreto protendido. E aí, com o concreto protendido, e basicamente é um concreto que na hora em que você monta, né, que você está concretando, por exemplo, uma viga, você está concretando aquela viga. Então, antes do concreto secar, você tensiona as ferragens. E aí, quando o concreto secar, você solta as ferragens. A tendência da ferragem, então, é se comprimir. Mas o concreto não permite que se comprima, mas o esforço está ali presente. Então, com isso, dessa luta do concreto não deixando o ferro comprimir, isso aumenta a resistência da peça do concreto. Então, com isso, a peça pode ter uma seção mais reduzida, um tamanho menor. Uma peça em concreto protendido, ela é menor para aguentar um determinado peso, ela vai ser menor, as suas dimensões serão menores do que em concreto não protendido. Então, essa é a virtude do concreto protendido. Torna as peças concretadas
mais resistentes. Ok. Não podemos esquecer que século XVIII, XIX e início do XX nós estamos em plena expansão industrial. E que da mesma maneira que no período da arquitetura do ferro nós vimos aquele material sendo utilizado na construção de pontes, a necessidade de estradas e de pontes ela continua. E não é à toa que essa ponte, uma delas exemplos de pontes de concreto na França, vai substituir o ferro, que obviamente fazer uma obra em estrutura metálica é mais complicada, mais demorada, demanda maior horas de mão de obra do que uma ponte em concreto. Então aqui nós temos um primeiro exemplo de uma ponte feita em concreto e mais uma vez a gente observa a segurança da ideia do arco pleno, apesar de que aqui essa ponte ela está atirantada, né? Ela está presa por tirantes que seguram a ponte por cima dela. Então, essa ponte, na verdade, ela é biapoiada, mas o centro dela é atirantado. Aqui temos um outro exemplo. Tem um ônibus passando pela ponte que nos dá bem a percepção da escala da ponte. Esse exemplo, Saint-Pierre-du-Voret, na França. Aqui mais uma imagem de uma outra ponte executada em concreto armado. Reparem que os materiais vão surgindo, a sociedade tem suas necessidades, né, a respeito da própria aceleração da nossa vida com o advento da indústria, e rapidamente esses materiais são aplicados para atender a indústria também. Mas, no momento em que a gente tem uma novidade nas mãos, quer dizer, o arquiteto, surge um novo material na mão do arquiteto, eu gosto sempre de chamar a atenção disso para vocês, porque toda novidade é fascinante pelo próprio fato de ser novidade. E o arquiteto tem a prerrogativa de querer produzir novidades. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque senão a gente pode cair em certos exageros. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essa casa que está aqui, casa de uma pessoa chamada François Hennebique, que era um construtor francês, resolveu fazer toda a sua casa em concreto armado. Quer dizer, diante dessa nova tecnologia, o fascínio foi tão grande que praticamente se abriu mão de todos os outros materiais que já se vinham utilizando há séculos. Ele vai fazer uma casa inteiramente de concreto, desconsiderando o tijolo, onde as paredes serão todas em concreto. Isso traz uma preocupação enorme, porque se você constrói a casa toda em concreto armado, se você amanhã precisar fazer qualquer modificação, isso vai ser muito trabalhoso, muito dispendioso e às vezes até impossível, dependendo do tipo de mudança que você queira fazer. Porque a partir do momento que você fez a casa toda estrutural, toda em concreto armado, parte-se do princípio que aquilo tudo funciona como estrutura. Então é claro que esses são determinados exageros que acontecem por conta da novidade. E como nós hoje vivemos num período onde as novidades aparecem numa velocidade enorme, a gente precisa tomar esse cuidado para não cair na tentação de ficar se utilizando das novidades além da conta. Aqui, nesse outro exemplo, que é a igreja de Saint-Jean-de-Montmartre, em Paris, aqui já houve um uso do concreto mais racional, porque o concreto armado ele foi utilizado como estrutura. Essa estrutura ainda, obviamente, está embutida nas paredes da obra, nas paredes da igreja,
mas essa igreja ela é sustentada também pela estrutura do concreto armado, mas a novidade aqui é que o arquiteto vai se utilizar do concreto armado também para fazer detalhes de acabamento e as próprias esquadrias de portas e janelas. Hoje, quando a gente avalia, a gente fala, poxa, também é um exagero usar concreto para ficar fazendo detalhes de janelas, de portas, de pórticos. Hoje a gente até pode considerar um exagero, porque a gente sabe que tem materiais que são mais afeitos a isso. Mas a gente pode entender também, nesse caso, que como o concreto era a novidade da hora, ele teve uma aplicação até que bem composta, bem razoável. Não ficou exagerado de maneira alguma a aplicação desses elementos. Tá? Então está aí mais um exemplo do uso que pode se dar, ou que se deu na época, ao concreto armado. Aqui nós estamos vendo a parte interna dessa igreja, percebendo já todo o seu elemento estrutural executado em concreto armado. E aí a gente percebe um visual que lembra, de certa maneira, as igrejas góticas, com os seus pilares, só que agora feito em concreto armado. Uma maneira muito mais rápida, muito mais econômica, mas, claro, muito menos simbólica, né? E aí eu gosto sempre de tratar da questão do simbolismo. Aqui o concreto armado mostra, os pilares dessa igreja mostram a velocidade da era moderna. Na época do gótico, o amor, a dedicação a se construir aqueles pilares de pedras mostrava exatamente o fervor religioso, a fé que aquelas pessoas tinham, né? Não estavam preocupados em fazer nada rápido, estavam preocupados em fazer que durasse muito, que mostrasse a importância da fé e da própria igreja enquanto instituição. Então, são fórmulas que aparentemente são parecidas, mas com um simbolismo, um conceito, aí no caso, completamente diferente. Enquanto aqui o concreto armado produz as colunas com rapidez, na Idade Média podemos dizer que as colunas eram produzidas por amor à causa, por dedicação à causa. Bom, com o caminhar desse desenvolvimento do concreto armado e da Revolução Industrial, nós vamos chegar a uma situação que a indústria só crescia. E se a indústria cresce, automaticamente o comércio também cresce. Uma coisa está ligada na outra. As fábricas aumentam em quantidade. Se as fábricas aumentam em quantidade, aumenta também a necessidade de mão de obra. O número de operários aumenta também. Como a gente sabe que um dos primeiros países a se desenvolverem industrialmente, um dos primeiros, acabaram sendo os Estados Unidos, será nos Estados Unidos em que vai surgir a necessidade premente de se construir prédios para que esses prédios abrigassem a enorme demanda de pessoas que passaram a vir do campo para a cidade. Isso acontece nos Estados Unidos por necessidade, mas também por circunstância. A cidade de Chicago já era uma cidade bastante industrializada, quer dizer, já dentro desse processo inicial já era uma das cidades mais industrializadas do mundo. A população já era bastante grande e a cidade já vinha se estruturando para isso com prédios maiores, mas feitos em estruturas de madeira. No final do século XIX, a cidade de Chicago sofre um grande incêndio. A cidade praticamente, principalmente o seu centro, praticamente queimou todo.
Então houve ali a necessidade e a possibilidade de se construir novos prédios. Esses novos prédios foram feitos ainda muito baseado na madeira e, mais uma vez, a cidade pegou fogo. E aí, numa nova oportunidade, vai se mudar essa estratégia e vai se criar uma maneira de se revestir a madeira para que não pegasse fogo. E com o advento do concreto armado, ele gradativamente, mas de uma maneira muito rápida, vai substituir essas edificações. Os arquitetos da cidade de Chicago, entre eles o Louis Sullivan, eles, que é um grupo, né, de arquitetos, eles irão desenvolver uma nova tipologia que atendesse tanto à necessidade do comércio, produzindo prédios estritamente comerciais, e aí lembrando, de certa maneira, o que nós já estudamos lá na arquitetura de Roma, com o mercado de Trajano, que era um prédio especificamente para comércio, só que agora nós vamos ter um prédio específico para comércio que a gente vai chamar de lojas de departamentos, que vocês vão visualizar daqui a pouco. As lojas de departamento é um último passo antes dos shopping centers. Tá? Então nós vimos lá com a Praça do Mercado, em Roma, depois nós vimos as loggiatos no Renascimento, depois nós vamos ver já na modernidade as galerias e as lojas de departamentos, para depois então chegarmos ao que temos hoje, shopping centers. Bom, com essa necessidade de mais gente morando e mais gente trabalhando, por exemplo, na cidade de Chicago, ali vai se criar uma nova tipologia de construção que depois vai ganhar o nome de arranha-céus. Por que os arranha-céus? Porque aquela geração que nunca tinha visto obras daquele tipo e tão altas, em algum momento alguém comentou, nossa, é tão alto que chega a arranhar o céu. Alguém deve ter dito isso alguma vez, o nome pegou e ficou. E para nós é isso que importa. Uma das primeiras obras de um arquiteto chamado Le Baron Janney é esse prédio que vocês estão vendo, Leitner Building, aonde funcionou lá no seu início, vocês podem ver na lateral do prédio, aqui, a placa da loja de departamentos chamada Sears. Vocês podem perceber aqui no letreiro, olha. Sears foi uma loja multinacional de departamentos americana, com matriz americana. Tivemos aqui no Rio de Janeiro também. Vocês obviamente não pegaram, mas vocês conhecem hoje o shopping Praia Botafogo. Todo aquele prédio do shopping Praia Botafogo é aonde se localizava a loja de departamentos Sears, para vocês terem ideia da grandeza de que eram essas lojas. E qual é a novidade que essa loja, que esse prédio tem? Bom, primeiro, ele é estruturado em concreto armado. Então, tudo que você está vendo aí, de pilares e vigas, embutido no tijolo, está lá um perfil de concreto armado. É o início. Então, as paredes ainda são razoavelmente grossas para o que seria hoje, mas infinitamente mais esbeltas, mais finas do que um prédio desse feito antes do advento do concreto armado ou mesmo da estrutura metálica. Nesse caso aqui, a escola de Chicago se utilizava da estrutura metálica. Tá? Com o tempo, o concreto armado vai ser utilizado, mas no caso da escola de Chicago, é a estrutura metálica embutida ainda nas paredes. Reparem outra coisa. A partir do momento em que o prédio tem um esqueleto feito em estrutura metálica, eu posso simplesmente transformar aquilo que seria parede em janelas. E a gente sabe
que essa solução, que a gente dá o nome de fenestração, que é quando você abre as fachadas com janelas, esse ato da fenestração, isso para o capitalismo é uma beleza, porque você tem iluminação natural durante toda a parte do dia e com isso, obviamente, você diminui o custo da energia elétrica para o uso diário daquele estabelecimento. Reparem que esse prédio, ele tem em torno aí, não sei, não vou ficar contando, mas tem em torno de 8 a 10 andares no máximo, o que para a época já era uma coisa que chamava muito atenção. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, como esses eram os primeiros edifícios feitos dessa forma, não se tinha ainda uma preocupação com os incêndios. Existem, não sei se aqui está dando para perceber, está muito pequenininho, mas aqui na fachada existe ali uma pequena escada de incêndio. A escada de incêndio foi a primeira alternativa que se criou, depois que se viu que esses prédios pegavam fogo. A escada de incêndio é a primeira alternativa que se criou para que as pessoas, numa hora de incêndio, pudessem escapar pela escada de incêndio, desde, obviamente, que o incêndio não se desse por aquele lado. Mas aí vai a questão também da possibilidade, né? A possibilidade de ser exatamente ali é muito menor do que ser em qualquer outro lado do prédio. A verdade é que esses prédios não foram pensados para terem segurança de incêndio. Com o passar do tempo, isso vai sendo colocado nas construções, vai ser inserido nas construções. A primeira alternativa foi a escada de incêndio. Junto à escada de incêndio vieram os caminhões de bombeiro, com aquela chamada escada Magiros, que era aquela escada que ia se alongando, 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 que enquanto os prédios tinham em torno de 8 a 10 andares, os caminhões de bombeiro com escadas Magiros até conseguia jogar água pelo lado de fora, mas era o máximo que se conseguia. Era fazer com que o incêndio não ficasse consumindo o prédio até o final. Destruía o prédio todo, mas em algum momento aquela água conseguia dar cabo do incêndio, mas claro que não era a solução adequada. Nos anos 70, os prédios, e aí eu estou fugindo um pouquinho da escola de Chicago, nos anos 70, os edifícios começaram a ficar muito mais altos, com 50, 60 andares. E a tecnologia de incêndio não acompanhou a tecnologia da construção como um todo. Enquanto arquitetos e engenheiros conseguiam produzir prédios de 50 andares, vamos botar aí, que já está bastante, a tecnologia de proteção de incêndio não acompanhou. Nos anos 70, nós vamos ter incêndios, vocês depois, quem tiver curiosidade, pode procurar na internet. Nós vamos ter incêndios tanto no mundo quanto no Brasil, assustadores. O que eu me lembro de memória, por ter visto, ainda garoto, do edifício Andrews, em São Paulo, do edifício Joelma, em São Paulo, e do edifício Andorinhas, aqui no Rio de Janeiro. Foram os 3 incêndios que nunca mais me saíram da memória, porque o prédio virou uma chaminé, as pessoas se jogavam das janelas, porque chega uma hora que você ou se queima ou se joga no ar e momentaneamente você se livra do calor, né? Na hora do pânico o raciocínio vai embora. Muita gente também ia para o alto das coberturas dos prédios na tentativa de que helicópteros os salvassem. Alguns eram salvos, outros não davam tempo. Em suma, um verdadeiro pânico, um verdadeiro terror, que só no Brasil eu vi 3. Mas lembro também de ver na televisão grandes incêndios da mesma maneira em Nova York e em Tóquio. Isso eu me lembro, estou falando de memória. Então, podem buscar no Google que verão essas cenas lamentáveis. O que aconteceu após toda essa ocorrência? Aliás, tem um filme também que vocês podem tentar encontrar no YouTube ou no próprio Google, um filme também da década de 70, eu estava no final da década de 70, início da 80, eu me lembro bem porque eu estava entrando na faculdade de arquitetura, um filme falando de arquitetura,
eu e toda a minha geração assistimos esse filme, chamado Inferno na Torre. O nome já diz, né? O filme mostrava exatamente essa transição aonde a arquitetura e a engenharia evoluíram muito e a engenharia de segurança não acompanhou. Pois, após isso, meio que se fez um pacto de parar de construir esses edifícios tão altos até que a engenharia de segurança chegasse ao mesmo nível. E aí foi todo um investimento pesado do mundo inteiro para desenvolver um pacote de soluções, porque não se tinha mesmo uma solução só. Então vai se criar um pacote de soluções para se conter os incêndios. E que pacote foi esse? Vou falar rapidamente para depois você pesquisar. Bom, claro que os caminhões de bombeiro continuaram existindo, e os hidrantes nas ruas também já existiam, mas continuaram sendo utilizados, os hidrantes das ruas. Cada vez menos por conta dos outros. Agora, dentro dos prédios, em cada andar, um hidrante, uma saída de hidrante, onde nessa saída de hidrante se acoplam mangueiras. Junto dos hidrantes, extintores de incêndio, de pó químico, de CO2 e de água. Cada um para tipos de incêndios diferentes. Isso vocês vão pesquisar em outras aulas, em outras disciplinas, inclusive. Hidrantes e extintores. Nos compartimentos, o detetor de fumaça, que ao detectar fumaça, toca uma campainha na brigada de incêndio, e depois eu vou explicar o que é a brigada de incêndio, mas o detetor de fumaça, e além do detetor de fumaça, os sprinklers. Cuidado com essa palavra. Os sprinklers. Porque na obra, a nossa galera fala de uma outra maneira, que eu nem vou dizer, que é para não contaminar. Tá? Os sprinklers são aqueles chuveirinhos com uma ampola vermelha de vidro, que vocês já devem ter visto, e aquela ampola ali dentro tem mercúrio. E quando o calor aquece a ampola, ela se rompe e deixa a água escorrer devagarinho. Essa água escorrendo devagarinho mostra que a pressão na tubulação diminuiu. Quando a pressão diminui, um pressostato, lá na casa de bombas, avisa para a bomba que naquele compartimento o calor aumentou. E aí, como o tubinho está quebrado, a bomba entra jogando água por aqueles chuveirinhos, pelos sprinklers, jogando água só nos lugares em que está pegando fogo. E joga água muito rápido. E joga água só onde está pegando fogo. Então, com isso, com esse pacote, ainda tem mais um pouco, que eu vou falar daqui a pouco, mas com esse pacote já se combatia o incêndio praticamente assim que ele começava e no lugar que ele começava. É óbvio que para isso você precisa ter toda uma instalação do prédio indo até as bombas. E essas bombas, que normalmente trabalham em duas para cada ramal, essas bombas elas têm que ter, óbvio, uma manutenção rigorosa, periódica e rigorosa. Porque na hora do incêndio, uma bomba dessa não pode falhar. E se uma falhar, tem a outra de backup. Então, é um sistema bastante seguro. Além disso, além dessa parte de equipamentos, nós temos também, em grandes edifícios, aquilo que se chama brigada de incêndio. Brigada de incêndio é um grupo de bombeiros que trabalha especificamente naquele prédio. Então, quando o detetor de fumaça percebe que tem fumaça no ambiente, já toca a campainha, já toca o alarme. Em geral, o primeiro item que vai perceber o incêndio é o detetor de fumaça. Ele detecta a fumaça mesmo antes do fogo aquecer a ampola do sprinkler. Então, se você tem uma brigada de incêndio eficiente, normalmente a brigada de incêndio chega com os extintores e com a mangueira antes do sprinkler disparar. O ideal é esse.
é que o detetor de fumaça identifique, a brigada corre, resolve o problema e o sistema de sprinkler nem entrou ainda. Mas se é um prédio muito grande, como um shopping center, pode ser que o tempo que o brigadista leve para chegar no local seja maior do que o tempo que a ampola do sprinkler quebre. Que bom, o sprinkler vai chegar primeiro. Ok, isso na área da engenharia. Na área da arquitetura, na área de projeto, vai se produzir modificações também. Primeiro, a caixa onde são instalados os elevadores, essas paredes que formam um prisma, um tubo, ela tem que ser de concreto armado. Então, o próprio concreto armado, que no caso aí se torna uma cortina de concreto armado, protege os elevadores para que o fogo não chegue neles. Ao lado da caixa dos elevadores, tem também a caixa da escada, que é um outro prisma feito por cortina de concreto armado. Na entrada, se você está no corredor do prédio, você vai entrar para a escada, nessa porta, primeiro tem uma porta que a gente chama de porta corta-fogo, porque ela é uma porta que tem por dentro um material, tipo uma lã de vidro, que não deixa o fogo passar, nem deixa o calor passar, para que as pessoas que estão do lado de dentro não se queimem também ao encostar na porta. Essa porta corta-fogo, quando você abre, ela, obviamente, ela se movimenta, e quando você a solta, ela sozinha se fecha novamente. Isso porque, obrigatoriamente, essas portas precisam ser instaladas com dobradiças helicoidais. Aquelas dobradiças que fazem a porta subir, conforme a dobradiça se mexe, o movimento da dobradiça é um movimento espiralado. Então a porta, quando ela se abre levantando. A gente não percebe, porque ela se levanta só um pouquinho do chão, está aqui junto ao chão, ela se levanta só um pouquinho, mas quando você solta, o próprio peso da porta faz ela voltar para a posição. E quando você entra na escada, na verdade você ainda não entrou na escada, você entrou numa antecâmara. Depois dessa antecâmara você tem mais uma porta corta-fogo, que aí sim vai dar na escada. E nessa antecâmara, se você observar, vai ter um vão, um buraco, normalmente com uma grade, para que ali entre ar puro. Então, se você está vindo do incêndio e você acessa a antecâmara, a primeira coisa que você faz é meter a cara ali naquela grade para puxar ar puro. E da onde está vindo esse ar puro? Lá do alto, porque esse prisma ele vai por toda a extensão do prédio até o telhado. E lá por cima, obviamente, entra o ar puro que vai ventilar essas grelhas em todos os pavimentos. Então, porta corta-fogo, dobradiça helicoidal, esse prisma de ventilação e as caixas de concreto, tanto no elevador quanto na caixa das escadas. Com esse pacote, não é pouca coisa, hein? Com esse pacote, foi possível praticamente acabar com os grandes incêndios. Hoje, se vocês virem por aí algum grande incêndio, pode observar que é de prédios muito antigos, anterior a essa modificação dada nos anos 80. Dos anos 80 para cá, e lá vão aí 40 anos, dos anos 80 para cá, incêndios em grandes edifícios praticamente inexistem. Tá? Se tiver uma exceção, eu nem lembro, nem me recordo de algum grande incêndio nesses prédios dessas novas gerações. Tudo isso porque nós estamos falando do início dos arranha-céus. E daí eu aproveito para dar uma introduzida nesse assunto de engenharia de segurança, que provavelmente vocês verão em alguma outra disciplina da faculdade. Chegando lá, vocês já vão ter uma noção básica disso que nós estamos tratando. Olha, aqui dá para ver, eu mostrei na outra, mas aqui está melhor. Ó. Olha as escadas de incêndio aí na fachada. Era uma solução bastante paliativa, mas na hora do sufoco,
Era por ela mesmo que todo mundo descia o mais rápido que pudesse. Uma outra consideração que eu quero fazer nesses prédios, esse daqui já está bem no caminho da arquitetura moderna. Você vê que ele já é limpo de ornamento, mas isso não era uma característica completa na Escola de Chicago. Vocês vão ver que a Escola de Chicago ainda é um período de transição, tanto é que a estrutura metálica ela também está escondida, mas de qualquer maneira a forma do prédio já é um prisma, já podemos dizer que é uma forma cubista, racional, né, totalmente racionalista, prática, objetiva, pragmática. O prédio está ali para a função que ele tem, então a função já é privilegiada neste modelo que está aqui, onde você praticamente não tem ornamento, e os poucos ornamentos que você tem funções, no caso aí como pingadeira. Esses frisos horizontais que você está vendo na fachada, eles são ornamentos sim, mas eles também servem como pingadeiras e até mesmo como junta de dilatação para que a massa não trinque. Isso tudo vocês verão na disciplina de materiais de construção. Esse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês já mostra melhor o que eu chamo de transição. Apesar dos ornamentos aqui serem poucos, mas a gente já observa alguns detalhes, até mesmo com o uso do arco pleno. É claro que fazer um arco pleno dá mais trabalho, gasta-se mais dinheiro e mais tempo do que se fizesse o arremate em ângulo reto. Não é? Se fizesse ali simplesmente pilar, viga e pilar. Mas existem outros modelos de ornamentos que mostram que mesmo durante esse período chamado de Escola de Chicago, o ecletismo, a ideia do ecletismo, entenda-se bem, aquela ideia de se ter enfeites, ainda fazia parte do imaginário. Dá para ver na luminária, no tipo do acabamento aqui desse tímpano, não é? Essa meia circunferência sobre as portas, podemos aí continuar chamando de tímpano. Então, tudo isso ainda mostra uma certa imagem do período anterior, que era o ecletismo. Mas pela planta, a gente já dá para perceber que o racionalismo está aí completamente presente. É uma planta que já se baseia em alguns conceitos racionais. A objetividade, a linha reta, a função em primeiro plano, de certa maneira, já caminhando para a ideia do menos é mais, sendo bem objetivo na questão projetual. Aqui mais um exemplo. Essa loja de departamentos Carson P. Scott, outra obra do Louis Sullivan, já mostrando aí, inclusive um jogo de volumetria, ainda aguardando, né, a ideia de fazer o canto em curva. Não deixa de ser um ornamento na fachada, mas um ornamento já muito mais limpo, mas muito direto, mas ainda um gosto pelo ornamental, mas já bem pragmático, bem retilíneo, todo aberto em janelas, a forma já seguindo a função, que é um outro conceito que o modernismo vai trabalhar. E aqui a gente percebe o seguinte, nesses exemplos todos que eu estou mostrando para vocês, como era o início dessa fase dos grandes edifícios, a legislação ainda era muito incipiente. Então se usava mesmo, sem nenhuma cerimônia, todo o tamanho do lote. Aqui não se tinha ainda a ideia de recuo. Então, eu vou aproveitar ao máximo o lote, porque o meu negócio é ganhar dinheiro. Não se esqueçam que nós estamos em pleno início do capitalismo. Mas aqui, olha, que exemplo de transição, né? O capitalismo hoje em dia jamais admitiria, ou pelo menos na era moderna, jamais admitiria o tempo e o dinheiro gasto nesses enfeites, nesses ornamentos. Mas, nesse período
do iniciozinho do século XX, final do XIX, ainda era esperado, ainda caía no gosto de alguns esses edifícios com as suas entradas bastante ornamentadas. Esse tipo de arquitetura ficou conhecido como Escola de Chicago porque vários arquitetos introduziram os chamados arranha-céus, introduziram prédios especificamente para o comércio ou mesmo edifícios de apartamentos, para que as pessoas passassem a morar não mais em casas, mas em sim umas em cima das outras, nos apartamentos. A palavra apartar quer dizer exatamente separar. Então, se você tinha um grande terreno e nele você constrói um edifício, cada andar desse edifício é separado, é apartado em apartamentos. E com isso você consegue, no mesmo terreno que antes você construía apenas uma casa, você agora consegue colocar diversas famílias. Mas observem ainda a preocupação com o enfeite. É claro que são muito menos enfeites do que o ecletismo, mas eles ainda existem, deixando bem claro essa transição que é natural. As pessoas estão acostumadas com determinada situação e abrir mão delas nem sempre é muito fácil. Aqui uma outra obra, que é o Guaranty Building, é um banco, é uma empresa financeira. Ele utiliza, como sempre, o lote inteiro, mas o arquiteto faz um prédio onde a estética, a massa desse prédio, também passa a ideia de estabilidade que toda empresa financeira deve ter. É aquela ideia que eu sempre comento com vocês da questão do conceito. Se eu estou fazendo um prédio que é um banco, e se eu puder fazer esse prédio lembrando uma caixa forte, que é o caso, o conceito estará atendendo a essa imagem necessária para esse tipo de empreendimento. É o arquiteto aí, é mais uma obra do Louis Sullivan, onde ele se utiliza do conceito para definir a própria forma do edifício. Aqui temos uma outra obra, e aqui os arquitetos são Daniel Burnham e John Hood. Todas essas obras, evidentemente, que eu estou mostrando para vocês, são de Chicago, foram construídas em Chicago, mas que criaram essa ideia de escola. Não é que houvesse uma escola, houve sim um estilo, um método de se projetar. E esse estilo e esse método se espalhou pelo mundo inteiro, pelo mundo ocidental, né? Vamos ficar por aqui. Se você olha para esse prédio, de repente você para e fala assim, poxa, tem um prédio parecido com esse na minha cidade, poxa, tem um prédio parecido com esse lá no centro do Rio, tem um prédio parecido com esse em Copacabana. É claro que tem, porque ao mesmo tempo, ou um pouco depois que a Escola de Chicago lançou a tendência, que esse grupo de arquitetos de Chicago, esse grupo lançou a tendência, arquitetos no mundo inteiro acompanharam essa tendência. Tá? Então aqui você tem um edifício chamado Reliance Building, feito por Daniel Burnham e John Hood, acho que eu já tinha falado, aqui com um modelo específico das janelas a Chicago. Virou moda esse tipo de janela pré-fabricada. Se você reparar, entre as duas janelas tem umas aberturas que servem como veneziana. São folhas que você abre e deixa a ventilação, então, entrar. Essas janelas, elas ficaram conhecidas como janelas a Chicago. Uma outra coisa também que a estrutura metálica está permitindo, eu já tinha mostrado isso em outras edificações, mas aqui fica muito patente, é que a fachada é toda de janelas. É o início, podemos considerar que isso aqui essa fase da estrutura metálica é o início para que a gente chegue nos prédios que nós temos hoje com essas cortinas
todas em vidro. Hoje, nem a estrutura a gente vê nas nossas fachadas. Aqui ainda havia, porque aqui a gente ainda percebe os pilares e ainda percebe as vigas. O que são aqui os pilares e as vigas? Tudo que não é vidro. O que nessa fachada não é vidro, ele é pilar e é viga. Hoje, nos prédios mais contemporâneos, a fachada é inteira de vidro. Por quê? Porque os pilares e as vigas estão para dentro desses vidros. Do lado de fora, a gente não os enxerga. Tudo tem seu início. É por aqui que a gente começou. Aqui, para que vocês conheçam o Reliance Building. Reparem o seu acesso, aí com um material mais robusto, né, porque é área de atrito. Então o arquiteto ali coloca uma pedra, um mármore ou um granito, considerando que é a área por onde passam pessoas, carrinhos, veículos, poluição. Então o arquiteto, na verdade os arquitetos, né, deram esse outro acabamento. Aqui um dos ícones dessa arquitetura dos grandes arranha-céus, e agora não mais em Chicago, mas dentro da mesma linguagem, que é o Flatiron, ou edifício Filler. O arquiteto é Daniel Hudson Burman, que é essa obra emblemática de Nova York, pegando todo o lote, e um lote que é um cantinho de quadra. Em algumas regiões de Nova York, as ruas são oblíquas, permitindo esse tipo de construção na época. Reparem que o canto é tão estreito que só cabe ali praticamente uma janela. A pessoa vai até esse cantinho para apreciar a vista. Vale a pena, né? Mas é um cantinho bem apertado, o Flatiron. Essa é a ideia da multiplicação do espaço que os edifícios irão trazer. E óbvio que isso para o capitalismo é tudo que se quer. Então, imagine o quanto esses terrenos não se valorizaram, porque se antes esse terreno era caro, porque era no centro de Nova York, porque dava para construir ali uma empresa, agora imagine quantas empresas não estão instalados nesse edifício. Isso é óbvio que o preço do terreno aumenta exponencialmente. O que a gente viu hoje foi a chegada do concreto armado na construção civil e foi também, na escola de Chicago, a estrutura metálica permitindo a construção, o desenvolvimento da arquitetura dos arranha-céus. E esses edifícios ficaram tão altos que vão fazer com que desenvolvimentos tecnológicos ocorressem. Por exemplo, a implantação dos elevadores de passageiros nos edifícios. O Otis, né, da marca hoje conhecida, o engenheiro Otis, ele é o precursor da instalação de elevadores nos edifícios, primeiramente em Chicago. Além disso, houve também, como nós vimos, o desenvolvimento dos sistemas de proteção contra incêndio. Então, a gente, por hoje, fica por aqui. Continuem se cuidando e a gente vai depois colocando mais aulas para vocês, ok? Tchau, então. Um abraço para todos.